Olá, Deus abençoe você, sua família e os seus caminhos poderosamente em nome de Jesus. Estou aqui para mais uma tarde da sabedoria de Deus através do livro de Provérbios. Hoje estudaremos um versículo do capítulo 4 de Provérbios e durante todo este mês aqui traremos 31 mensagens para edificar a sua vida com a sabedoria do céu. Vamos lá ao versículo de número 23 do capítulo 4 de Provérbios. É um versículo muito conhecido, mas esse versículo ele é a chave para muitas respostas que você precisa ou para aquelas que você está buscando. Está escrito assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Muitas coisas você deve guardar, mas sobre todas elas, guarda o seu coração, guarda o seu interior. Coração aqui, a ideia que se passa é mente, emoções, sentimentos, memórias e desejos. Então, quando a Bíblia fala para você guardar, quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando desse órgão que fica bombeando o nosso sangue. Ela está falando das emoções do homem, da mente humana. Ela está falando das nossas memórias. Ela está falando das nossas vontades e dos nossos desejos. E sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu interior. É dele que procedem as fontes da vida. Resumindo, a sua vida ela é a proporção do que habita dentro do seu coração, do que está na sua mente, das suas emoções, das suas vontades, dos seus desejos, das suas memórias. A sua vida depende dessas coisas. Por isso que a palavra está dizendo, guarda, tenha cuidado, não deixe desprotegido o seu coração. Pois bem, há muitas pessoas que dizem, a minha vida é totalmente diferente da vida do fulano, do cicrano, do beltrano. Provavelmente porque o que está no coração dele é totalmente diferente daquilo que está dentro do seu coração. Há muitos que não entendem. O fulano entrou agora na igreja e ele já está sendo tão abençoado. Por quê? Porque Deus ele olha para o coração. Há pessoas que estão há tanto tempo na igreja buscando a Deus, orando, fazendo campanhas, e a vida delas não sai do lugar. E outras que acabaram de chegar já estão experimentando um progresso, uma prosperidade, uma alegria, milagres extraordinários. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Isso significa que se ele está abençoando alguns e não está abençoando outros, é porque essas pessoas estão manifestando a fé e porque o que está dentro do coração dessas pessoas está agradando a Deus. Os filhos de Jessé, chamado Eliabe. O profeta Samuel foi na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei. E o primeiro que apareceu foi o Eliabe. Só que é interessante que o profeta pensou, está perante o Senhor o seu ungido. Só que Deus fala com o profeta o seguinte, lá no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. E por que ele foi rejeitado? Porque Deus não gostou dele? Não. O próprio Senhor responde, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, o rótulo, mas o Senhor vê o coração. Deus olha para a nossa mente, para ver o que nós estamos pensando. Deus ele vê as nossas emoções. Deus ele vai lá na caixa das nossas memórias para ver o que nós estamos guardando. E há pessoas que guardam memórias ruins e querem se vingar. E só não se vingaram ainda porque não tiveram oportunidade. Há pessoas que elas não veem a hora de descarregar toda a sua ira, toda a sua mágoa, todo o seu ódio em pessoas que um dia foram instrumentos do maligno para feri-las. E Deus está vendo. Deus sabe das memórias que estão guardadas em nós. E muitas vezes Satanás usa essas memórias para nos escravizar. Cuidado. E Deus vê também os nossos desejos. Ele sabe por que eu quero tanto aquilo. Por que eu estou buscando tanto aquela resposta. Ele sabe. E aqui, então, nós vemos que Eliabe deixou de ser abençoado, não porque Deus simplesmente resolveu não abençoá-lo, mas porque Deus sondou o coração dele. Deus foi lá no íntimo dele e viu algo que não o agradou, ao contrário daquilo que ele viu em Davi. O que Deus encontrou em Davi, depois que ele foi esquadrinhado, depois que ele foi sondado pelo Senhor, o agradou. Davi agradou a Deus por causa daquilo que havia dentro dele. Se fizéssemos um paralelo entre Davi e Eliabe, Eliabe iria se sobressair. Ele era mais velho, ele era mais alto, ele provavelmente tinha uma estrutura física melhor do que a de Davi, porém, ele não tinha um coração que agradava a Deus. Davi já tinha um coração agradável aos olhos de Deus. E aí eu escrevi o seguinte, muitos estão perdendo grandes oportunidades e acham que é obra do diabo. O diabo está impedindo, o diabo está atrapalhando. Não.
mas na verdade é o Senhor que está impedindo por causa do que está no coração dessas pessoas. Deus sabe que se essas pessoas forem abençoadas, se elas prosperarem, elas irão se perder. E Ele então, para não perdê-las, Ele retém aquilo que Ele gostaria de fazer, até que elas estejam preparadas para usufruírem daquilo que Deus já preparou para elas. Então o seu coração, ele é o responsável por muitas coisas boas que estão acontecendo na sua vida, por causa daquilo que habita no seu coração. Jesus falou, bem-aventurados os puros de coração. Guarde o seu coração para que você não deixe de ser abençoado por Deus ou não perca as oportunidades que Deus tem para você. Não seja um lixão emocional. Não guarde dentro de você ou no seu coração aquilo que você já deveria ter lançado fora. Seja prudente, seja cuidadoso com o seu coração. Que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã no nosso próximo vídeo, ao meio-dia.